Olha a vítima aqui, olha a vítima aqui, olha a vítima. Olha a vítima dando explicação e dele explicação, dele explicação. Quem se explica demais é porque tá com o rabo preso, gente. Ele está dizendo até, senador Magno Malta, é justamente a imagem do político brasileiro. No caso é um senador, claramente está mentindo, a gente vê, num hospital pago pela gente, muito bem pago, fazendo exames caríssimos às nossas custas. A princípio, supostamente, ainda bateu numa enfermeira que cometeu um erro ali numa entrada de veia dele que saiu que saiu da veia e os medicamentos tomaram conta do braço. Mas isso não é motivo. Mas isso não é motivo. Mais uma reportagem aqui é só o que fala nisso. E se dizem religiosos, são os piores, gente. Religiosos são os piores. Defensor de criança, não tá nem aí pra nada. Agora tá dizendo que se provarem que ele realmente bateu numa enfermeira, ele renuncia ao mandato e larga tudo. É óbvio que ele sabe que não tem câmera dentro de enfermarias ou quartos que tenham pessoas doentes dentro de hospital. Não tem, ele sabe que não vai acontecer nada com ele sabe que é muito provável que ele vai tentar comprar essa enfermeira ou comprar o hospital de uma maneira ou de outra, ou pelo menos tentar calar essas pessoas com poder político. E isso é exatamente a imagem do político brasileiro. Religioso, mas amante do pai da mentira, porque quem é que não vê que aquele homem está mentindo de tanto que ele se explica? É mentira demais. É mentira demais. Então, e a gente nas mãos desse povo, que se dizem de Deus, inclusive, né? Se falam que são de Deus. Na realidade, são todos filhos do demônio, que só estão preocupados com seu bem-estar, com seu dinheiro. Você acha que eu acredito que ele tenha dado na enfermeira? Acredito sim. Acredito sim. Se fosse uma pessoa comum, tinha saído presa dali, porque não pode fazer isso. Mas se trata de um senador, né? Gente, eu acho que ficaria muito mais. Porque isso acontece muito em hospitais. Isso poderia ficar muito mais tranquilo pro próprio senador se ele dissesse: olha, estava doendo demais, ela apertou e foi uma reação automática, peço desculpas, ela pode me processar se eu tivesse que pagar o indenização. Mas não, vem mentir na televisão, mentir pros trouxa que votam nele, essa cambada de evangélico que não tem a mínima noção, porque aquele homem, quem é que não vê que supostamente é um bêbado, né, pela cara dele, já tá se arrastando mais, mas não larga o osso, já se vê ele com muleta, com cadeira de roda, com tudo, quer dizer, se arrastando e não larga o osso. Aí ele vem usar isso, que é a guerra espiritual. É uma guerra, sabe, porque ele mexe com os evangélicos burro. Não todo evangélico é burro, tá? Mas com os evangélicos burro ele se mete, que acreditam piamente num homem desse, que tu olha pra cara dele, tu vê... Nem posso falar o que eu vou dizer. Gente, mas assim, o estilo dele, ele parece um dono de lojas que vendem drogas, entendeu? Parece, supostamente, eu só acho que parece. Sabe aquele cafetão, aquela coisa assim? É o que parece esse homem. E eu não sei como é que vocês não veem isso. É um homem extremamente machista, supostamente, porque se sabe de coisas aí. Aí ele vem dizer que não bota a mão em ninguém, que é de Deus, que é uma guerra espiritual. Cai quem quer, gente. Isso é a verdadeira imagem do político brasileiro. Os nossos políticos são disso aí para pior. Um senador da República batendo uma enfermeira. Tudo bem, pode ter errado, acontece de o acesso for errado ali, deve ser um homem muito difícil de lidar, de repente ela estava tentando colocar ali, ele estava incomodando, como tem muito paciente assim. Isso é tudo supostamente. Só uma coisa assim. Eu olho ele falando e não acredito nele. De maneira nenhuma, ainda mais que quando começa a se explicar demais. Ai, vai fazer a primeira explicação cheia de coisa na cabeça, como se ele estivesse morrendo só porque ele teve um desmaio. Ele teve um desmaio e deve ter nos custado não sei quantos 10, 20 mil reais dentro de um hospital. É isso. Se tu desmaiar, ninguém nem junta. Esses políticos aí são tratados a peso de ouro, com teu dinheiro, com o nosso dinheiro. Então, assim, parem de acreditar mais tanto nesses políticos, principalmente os evangélicos que são cegos e botam esse homem que tá mamando no governo há milhões e milhões de anos. Isso parece que tem 300 mil anos, mas há muitos anos. Há muitos anos. E ele é o retrato do político brasileiro. Ladrão, mentiroso, corrupto, supostamente é tudo isso.
supostamente é tudo isso, como praticamente é todo político. Eles querem é ganhar dinheiro nas tuas costas. E eles vão pegar pautas. Eles vão pegar pautas. Aqui, ó, a enfermeira. Pessoal, o Fortune Rabbit no site A da enfermeira, tá uma loucura. Dá uma olhada inclusive. nisso. Vocês me conhecem. Eu nunca toquei a mão nem nas minhas filhas. Em ninguém. Em nenhuma mulher. Senador Magno Acredita Malta, que quem acabou passando quiser. mal, teve um mal Acredite súbito quem quando quiser que estava ele se não fez nada dirigindo à disso. Câmara dos Porque ele Deputados, a sessão fez. conjunta que Porque ele aconteceu a fez. votação. Ele fez. Tá aqui, ela já fez uma denúncia dizendo que tem uma testemunha. Agora a filmagem não tem mesmo. Tu acha que ele vai se dar mal? Não, gente. Só que não quer perder a boquinha de jeito nenhum. Ele vai pagar ela, supostamente, ou ele vai pagar o hospital, ou alguma coisa ele vai fazer. Por isso que ele está dizendo que larga o cargo, porque não tem como provar no sentido que não tem câmera. Tem uma testemunha que viu? Tem, além da enfermeira. Só que daí ele vai dizer que é mentira das duas pessoas. É isso que acontece. E daí vocês, trouxas evangélicos, muitas vezes, não é todos, que acreditam piamente num homem desse, vão acreditar em Deus, vão acreditar em Jesus Cristo, não em homens. Muito menos um homem político desse aqui, que está se vendo pela cara que não vale o que come. Eu tenho o direito de achar isso, eu tenho o direito de olhar para a cara de uma pessoa e perceber que não vale nada. Tá? Não vale nada. E está lá, mamando nas tetas do governo. Deve gastar todas as verbas que tem de gabinete, tudo que ele puder gastar, ele gasta. Tudo que puder gastar, ele gasta em nome de Jesus Cristo, em nome da Bíblia, em nome de Deus. É isso, engordando, parece uns porcos de tão gordo, de tanto comer às nossas custas e mentindo para vocês. Não acredito nessa gente que vai para dentro de política, porque é uma coisa que não deveria se misturar, política e religião. Momento que alguém tá misturado na política e é religioso, para mim já não presta. Porque lá é nojento. A política é uma coisa nojenta. Então o religioso não poderia se dar bem nisso. Quem se dá bem, pode ter certeza que é nojento quanto tantos outros. A política é necessária? É. Mas a política do Brasil é extremamente corrupta, extremamente suja, extremamente egoísta. Os políticos do Brasil não pensam jamais no povo, dão migalhas para o povo. Ainda assim, a esquerda dá migalhas para o povo, a direita e rouba bastante também, a direita não dá nada para o povo e rouba bastante também. Então, assim, é só escolher o lado mais podre que tem. Porque não tem muita escolha, não. Esses novos partidos que estão aí, Missão, e sei lá mais quem, e Zema, e o Caiado, tudo farinha do mesmo saco, ninguém presta, estão ali para ficar rico. E é isso que estão. O que não tem ali é vontade de servir ao povo. Tem pelo salário alto. Vê se não tivesse salário, se não ganhasse nada, se alguém ia querer ser político. Não, não ia querer. Vê se fosse que nem países que nem Finlândia, que não tem carro pago, não tem passagem de avião paga, não tem paletó pago, não tem casa paga, não tem faculdade dos filhos paga. Lá não tem, e tem político, que eles vão de bicicleta para o trabalho, ou com os carros deles mesmo. Aqui no Brasil não, é limusine, é carrão com motorista, vários carros alugados, ali eles também roubam dinheiro nesse negócio de aluguel de carro, é verba de gabinete milionária que eles fazem questão de gastar tudo, praticamente todos, não acreditam em nenhum, trouxa você que acredita em algum. Trouxa você que acredita em algum. E se for religioso, então, é os mais podres que tem. É o mais podre, é o mais corrupto, é o mais ladrão, é o mais sujo, é o mais hipócrita. Você querendo ou não, infelizmente, é só você perceber. Não, vocês caem muito fácil na conversa dessa gente. Se tu não fazer por ti aqui, eles é que não vão fazer nada. Estão cagando e andando se tu tá bem ou não. Eles sim que deve ter ido, nem sei qual é o hospital que ele foi, mas é um hospital de primeira classe. Paga com teu dinheiro, tá? Paga para depois ir lá bater na cara, supostamente bater na cara de uma enfermeira. Então, assim, muito cuidado com o que vocês veem e acreditam agora. O bonitinho tá dizendo que vai entregar, que vai renunciar seu cargo de senador, né? Nem sei se, acho que a palavra não é cargo que se diz, né? Mas ele vai renunciar e se provarem que ele fez aquilo ali, não tem como provar, gente. É óbvio que ele só falou isso porque sabe que não tem como provar. E se explicando demais na televisão. E vocês acreditando. Pior é que vocês acreditam. Pior não é ter gente assim. Pior é que vocês acreditam nesses políticos. E eu vou te dizer, não tem quem preste.
tem ninguém que preste aí, nesse momento. Do novo ao mais velho, ninguém presta. Eles estão sempre escolhendo um lado e fazendo nós brigar para eles se beneficiar. Estão sempre escolhendo um lado e nunca era para o bem do Brasil, é para o bem, do bolsinho deles, para eles poderem enfiar mais dinheiro dentro do bolso, para eles poderem ficar no poder mais tempo, para eles poderem ter cargo, para isso ou para aquilo. Nada é para o Brasil mesmo, nada é para o bem do Brasil. Pode ter certeza. E aqui é um desabafo, porque dá nojo de ver esse tipo de coisa, dá nojo de ver que claramente quem vê, eu pelo menos eu tenho uma noção muito grande quando uma pessoa está falando comigo e está mentindo, ou quando eu vejo qualquer coisa na televisão, que eu vejo uma reportagem, eu consigo ver se está mentindo. E esse homem aqui, Magno Malta, ele foi fazer uma coisa bem dramática, ele foi fazer a primeira reportagem cheio de ver se tem necessidade disso, não tem necessidade disso. Ele foi fazer a coisa cheia de aparelhagem na cabeça ali, necessidade, não tinha nem necessidade disso, só para uma camisa protegendo criança, isso é tudo para mexer com o psicológico dos burros, dos eleitores burros. Camisas protegendo criança, cheio de coisa na cabeça como se estivesse morrendo, mas na realidade isso é um lobo. Isso é um lobo, isso é um monstro político. Isso é o que nós colocamos lá para acabar com um pouco de esperança que o Brasil fosse melhorar de uma maneira ou de outra, porque não melhora. Agora a vida deles melhora. Em termos de dinheiro, a vida deles melhora. E usando muito o nome de Jesus e o nome de Deus. E pior que tem gente que cai nisso aí. Então tá, beijo.